Bom dia, meus irmãos. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Bom, hoje vamos para a última aula de Apocalipse. Já fizemos 6 vídeos a respeito. Acredito que foi muito bom, para mim foi muito bom, tá? É muito gratificante essa mensagem que nos dá esperança para se manter firme na fé, né? Que nós não vamos passar por a grande tribulação. Todo esse sofrimento que vai acontecer no Apocalipse, nós, os crentes verdadeiros, vamos subir antes da grande tribulação. Graças a Deus, né? Então vamos começar. O título é As Coisas que Vão Acontecer. É continuação, porque a última aula também foi o mesmo assunto, né? As coisas que vão acontecer. Muito bem. Os selados. Selados, ó. Apocalipse capítulo 14. Vamos começar a leitura. O capítulo 13 descreve vividamente a forma violenta e despótica como o anticristo governará o planeta. Então, eu não sabia o que significa a palavra despótica. Aí fui lá no dicionário e estava escrito autoritária e tirânica. Então, esse anticristo, ele vai governar o mundo de forma autoritária e tirânica. Então, vai ser terrível. No capítulo 14, João mostra-nos os 144 mil adorando a Deus no Monte Sião. E a seguir, João relata as proclamações angelicais. O primeiro anjo anuncia o evangelho eterno. O segundo anjo proclama a derrocada da Babilônia. Aí também outra palavra também que eu não sabia o significado, derrocada. Então o segundo anjo proclama a derrocada da Babilônia. Aí fui lá no dicionário e dizia demolição. Então vai ser destruído essa Babilônia. O símbolo, Babilônia, é o símbolo da luxúria, imoralidade e perseguição aos cristãos. O terceiro anjo anuncia o juízo de Deus àqueles que receberam a marca da besta. O quarto anjo pronuncia bem-aventurança aos que morreram no Senhor. As 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulos 15 e 16. Essas taças são cheias da ira de Deus. São as últimas pragas, como que as que precedem a libertação, são as últimas pragas, como as que precederam a libertação de Israel do povo do Egito. A ira de Deus destruirá o anticristo e seus exércitos. São chamadas pelos estudiosos como os 7 últimos flagelos, porque com esse se encerra a ira de Deus. Vinha, né? Ó, a primeira taça. Primeira taça será úlceras malignas. Segunda taça, transformação do mar em sangue, matando as formas de vida marinha. É uma intensificação da segunda trombeta. Terceira taça, transformação de todos os rios e fontes de água potável em sangue. É uma intensificação da terceira trombeta. Quarta taça, calor escaldante. Quinta taça, trevas e dores angustiantes. Terceira taça, convocação de todas as tropas do Oriente para a batalha do Armagedon, onde os reinos do mundo
se unirão para lutar contra Cristo, que virá. Então, Cristo virá com seus santos e anjos e destruirá o anticristo pelo sopro de sua boca. A grande meretriz, está no capítulo 17 e 18. A grande meretriz é a figura apropriada para identificar a magnanimidade da civilização que se levanta contra Deus. Babilônia personificada, o culto pagão, sincrético e ecumênico. Isso aqui, culto pagão, é culto contra essas coisas do mal. Eles adoram imagens, e imagens satânicas, até aquelas coisas todas. Culto pagão, sincrético, tá? É que eles misturam religiões. Às vezes bota 4 ou 5 religiões misturadas e fazem um culto pagão. E ecumênico, que é a mesma coisa, que mistura um monte de religião. Nenhum deles tem compromisso com a palavra de Deus. Só se juntam ali para um falso culto, né? Ou culto pagão, aqui, como diz. O professor W.E. Mord afirma que a prostituta é a cristandade alienada de Deus. Alienada é afastada de Deus. É cristandade, né? Mas não é verdadeira, né? Porque ela é afastada de Deus. É inteiramente secularizada. Cremos que o romanismo, que o católico romano, né? Essa igreja católica romana, é o principal adjetivo desta terrível profecia. Mas a organização católica grega, como ela é na Rússia e no leste da Europa, como também o protestantismo infiel. Não é o protestantismo que é nossa, que é real, né? Mas tem uns protestantismos que são infiéis. Eles também fazem parte desta Babilônia aqui. Esses infiéis estão envolvidos nesta predição. A meretriz rejeitará o evangelho de Cristo. A meretriz aqui simboliza isso que eu falei, né? A igreja falsa, né? Babilônia será o sustentáculo religioso para consolidar o poder da besta. Então, Babilônia, essas monte de religião falsa, será o sustentáculo que vai sustentar, Babilônia, sustentáculo religioso, né? Que vai sustentar para consolidar o poder da besta. Como é que pode, né? A própria religião falsa, ali dentro vai se espalhar o poder da besta. Por isso, ela vai perseguir os verdadeiros seguidores de Cristo. Babilônia será uma religião ecumênica, misturada, como eu falei, um monte de religião misturada, tá? Uma junção de religiões e credos, sem qualquer preocupação com a doutrina bíblica. Eles não vão seguir a palavra de Deus, eles vão seguir outros ensinamentos. O seu alvo, o alvo deles, o seu alvo será conquistar as pessoas através do engano, né? Ela se tornará morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo. Que loucura, né? Deus fará que o anticristo a destrua. O triunfo do Cordeiro, capítulo 19 de Apocalipse. Uma grande multidão no céu inicia um coro de louvor e adoração a Deus pela vitória. A seguir, juntam-se ao coral os 24 anciões para adorarem ao Senhor. As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Esse é o clímax da história. O julgamento dos ímpios e as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro com a sua noiva, a igreja. Então esse é o final, né? Esse é o clímax da história, o final.
final da história, o julgamento dos ímpios e as bodas do Cordeiro com a sua noiva, a igreja. Aqui, boda significa uma festa. Então vai ser a festa, eles vão estar à mesa, festejando com Cristo, que é a igreja, né? A igreja de Cristo se constitui na totalidade dos fiéis de todos os tempos. Então são todos os fiéis de todos os tempos. E quantos vai ser? Vai ser uma grande festa, né? Hoje em dia tem, mas no futuro vai ter mais, e o que já teve no passado, vai estar tudo junto lá. A batalha do Armagedon. Neste dia, a profecia de Zacarias 14:2 se cumprirá. Grandes exércitos irão ocupar vales e montanhas. Porém, o alvo primordial será destruir a cidade de Jerusalém. Em meio à angústia e perplexibilidade, disse Jesus, que as pessoas desmaiarão de terror. Quando parecer que a humanidade descambará para a destruição total, aparecerá Cristo em glória, acompanhado de seus anjos e santos. Derrotará o anticristo, pondo fim ao seu despótico e ímpio reinado. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos, e com isso terá início ao reinado milenial de Cristo. O reinado milenial. Apocalipse 20. O capítulo 20 é o mais debatido do livro do Apocalipse. O reinado de Cristo por 1000 anos é chamado milênio. Os estudiosos da escatologia bíblica dividem-se quanto à interpretação, como seria esse reinado milenial do Senhor Jesus Cristo. Então, como ele se divide? Tem 3 grupos. Primeiro grupo, pré-milenista. Pré-milenismo é a crença de que Cristo voltará antes do milênio. Então, esses creem, como está escrito aqui, depois que Jesus prender Satanás e destruir os mal lá, ele vai vir para a terra e exercer seu reinado por 1000 anos, como está na palavra. Então, os pré-milenistas creem nisso. Voltará antes do milênio e reinará literalmente sobre o mundo que sobrevivera à destruição e juízos que serão lançados na grande tribulação. Então Jesus vai reinar literalmente sobre aqueles que restaram. Então isso aí vai acontecer bem depois que a igreja subir. Vai ficar muita gente aqui. Então Jesus, como vai ter pregadores aqui, tentar converter algumas pessoas, Jesus vai voltar para esses, vai reinar aqui, para esses que sobraram da grande tribulação. Muitos vultos da igreja primitiva eram prelimistas. Vultos é pessoas bem conhecidas, tá, que marcaram a história. Tá? Então, dentre esses vultos da igreja antiga, que eram pré-milenistas, citamos Clemente de Roma, que ele era de 95 depois de Cristo, bem pertinho ali. Justino, o mártir, de 150 depois de Cristo. Irineu, de 170 depois de Cristo. Tertuliano e Hipólito. Esses aqui foram bem conhecidos e são historiadores também, tá, que contaram as histórias dos apóstolos, da história de Jesus. O pré-milenismo foi sendo abandonado a partir do século V. Então aqui, século V já no ano 500, tá? E aqui nós temos relatado 170 depois de Cristo. Tertuliano, Hipólito e tal. E aqui já no ano 500, no século V, foi diminuindo. Foi abandonado, no caso, né?
a partir da influência de Agostinho. Agostinho foi um cara que ajudou lá na Revolução. Essa posição foi revivida no século XIX, então do ano 500 até o ano 1900. Que loucura, né? Só depois de 1900 que foi revivificada o pré-milenismo, que acreditavam que Jesus ia vir antes do milênio. Com algumas ênfases próprias através de John Nelson Darby, líder da Igreja dos Irmãos Plymouth, da Inglaterra. Esses caras foram muito importantes aqui na evangelização, tá? No século missionário e tudo mais. Essa visão escatológica teve grande sucesso nos Estados Unidos e popularizou-se pelo mundo através das notas de rodapé da Bíblia Scofield e das chamadas missões de fé. Atualmente, os livros de Tim LaHaye e a série Deixados para Trás, alguém já viu esse filme? Já viu? Muito bom, ontem o pastor falou sobre isso, é muito bom. Isso aí tem chamado a atenção de muitas pessoas para o pré-milenismo. Quer dizer que Jesus então vai vir realmente para governar 1000 anos aqui na Terra. No Brasil, são pré-milenistas os batistas reguladores, a obra missionária chamada da Meia-Noite, o Instituto Bíblico Palavra da Vida, aí fala mais, o prelimenismo dispensionalista e a doutrina escatológica das Assembleias de Deus e da maior parte das igrejas pentecostais. Então nós da Assembleia de Deus, que somos igrejas pentecostais, acreditamos no pré-milenismo. Nós acreditamos que Jesus literalmente vai vir governar 1000 anos aqui na Terra. Amilenismo é outro grupo, isso aí acredita em outra coisa. Amilenismo, não há milênio. Para eles não vai haver milênio. O pensamento de Agostinho prevaleceu. Então, Agostinho era da Igreja Católica, tá? Só para vocês terem uma associação e entender melhor. O pensamento de Agostinho prevaleceu lá no século V, nos 500 anos. O bispo de Hipona defendia que o Apocalipse refere-se a uma visão figurada da história. Baseado nesta interpretação, então ele pensa que tudo é só baseado na história, que talvez que não seja real. A mente dele não é real aquilo, né? O Papa Inocêncio III promoveu uma cruzada contra os muçulmanos, porque identificou o anticristo e o falso profeta previstos na Bíblia como sendo seus inimigos. Mas na palavra diz que esse anticristo, o falso profeta, só vai vir depois que a igreja subir. Então, se ele tivesse respeitado a palavra, ele não tinha se enganado, né? Os reformadores do século XVII, quando houve a grande reforma, né? Porque aquela igreja católica destruiu muito o evangelho sincero. Eles liam a Bíblia em outra língua, como eu falei para vocês, né? O povo não entendia. Então, teve uma grande reforma, e nós fizemos parte disso, né? Nós não fizemos a reforma, nós fomos protestantes, da linha dos protestantes. Os reformadores do século XVII não demonstraram interesse pela escatologia. Talvez porque tivessem que concentrar suas energias em refutar os erros fundamentais da fé cristã, além de lutar pela sobrevivência do movimento. Entretanto, diante dos exageros dos anabatistas radicais, ficou impossível uma avaliação favorável ao pré-milenismo para os reformadores. Fizeram a reforma da igreja, né? Começaram a protestar por aquelas coisas erradas. O amilenismo, né, entende que a igreja é o Israel de Deus e não devemos esperar o cumprimento literal das profecias do Apocalipse.
Então eles não acreditam que vai ser literal. Isso vai acontecer de verdade. Eles estão pensando que é uma... Como é que eu vou explicar para vocês? É uma... Aqui fala... Os evangelistas entendem que a igreja é o Israel e que não devemos esperar um cumprimento literal das profecias. Eles pensam que não vai acontecer de verdade, que é só uma história, né, uma fábula. Mas vai acontecer de verdade como está na Bíblia. Muito bem. Apocalipse, essa postura escatológica, por eles pensarem assim, né, é também chamada de milenismo realizado. Então eles pensam que já aconteceu, entendeu? Entre os estudiosos da Bíblia, que são abertamente amilenistas, podemos destacar Oswald Allens, Lois Berkowitz, William Renksen, Abraham Kuyper, Léo Morris e os católicos romanos. Vocês viram? Os católicos romanos ainda pensam assim. Pós-milenismo. Outro grupo que acredita de uma forma diferente, né? Pós-milenismo. Cristo vem depois do milênio. É uma posição bem parecida com a milenismo. Defendem que o reino de Deus é espiritual e não geográfico, onde o homem que recebe a Cristo, ali está o reino de Deus. A igreja vai ganhar o mundo e o milênio será de paz e prosperidade, que serão consequência da cristianização da sociedade. Isso aí seria uma maravilha mesmo, porque quanto mais a palavra de Deus se espalha, logicamente, se as pessoas acreditarem em Deus, o mundo vai ser um lugar de paz, né? Mas não é isso que está na palavra de Deus. Eles acreditam nisso aqui, ó, que vai se espalhar a palavra, todo mundo vai ficar bom, naquela, entre aspas, né? E o que será seguido pelo retorno do Senhor Jesus. Aí Jesus vai vir para a Terra. É isso que o pós-milenismo acredita. Teólogos como Charles Rhodes, H.A. Strong, B.B. Warfield, Lorraine Brocher são pós-milenistas. Eles têm esse conceito, eles acreditam nisso, né? Eles são estudiosos da Bíblia, tá? A Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 22. Nestes capítulos, chegamos ao fim da história e o começo da eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus, né? A Nova Jerusalém é o lugar onde Deus removerá toda a tristeza para todo sempre. Não existirá mais pranto, dor, nem morte. Os capítulos finais da Bíblia nos trazem grande esperança, pois não importa o que nos aconteça, não é a última palavra. Deus já preparou para os seus, um futuro de glória, muito mais do que podemos imaginar. A Nova Jerusalém será morada dos santos, o local preparado para o seu povo. Alguns estudiosos entendem que o capítulo 21 será uma descrição do milênio, feita sob a perspectiva da noiva. A noiva é a igreja, tá? Toda a igreja. Em Apocalipse 22, o último, né? Em Apocalipse 22, João conclui o relato de sua revelação, orando pela volta do Senhor. As igrejas de Deus devem dar atenção ao que o Espírito Santo diz a elas. Então ele fala, as igrejas de Deus devem dar atenção ao que o Espírito Santo diz a elas. Sob a ameaça da maldição, os crentes devem guardar a revelação, nada devem acrescentar nem subtrair.
as palavras desta profecia. Então a gente não deve acrescentar nada no livro do Apocalipse, nem retirar nada também. Tá? Tem umas maldições para quem faz isso ali. Tá? Bom, terminamos a leitura do Apocalipse, do último texto. Agora vamos aos exercícios de fixação. Ó, primeira parte, ó, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, os reformadores do século XVII não demonstraram interesse pela escatologia? É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Os reformadores do século XVII não demonstraram interesse pela escatologia, porque eles estavam muito ocupados defendendo a verdadeira fé genuína, né, e lutando pela sobrevivência do seu projeto, né, que era restaurar a verdadeira fé. A igreja estava muito perdida naquela época. Tá? Número 2. O clímax da história é o julgamento dos ímpios e as bodas do Cordeiro? Sim, verdadeira. Muito bem. A questão 3. O pré-milenismo também é chamado de milenismo realizado? Falso, é verdade. O pré-milenismo não é chamado de milenismo realizado. O que é chamado de milenismo realizado é o amilenismo. Tá bem? Então a terceira é falsa. Questão 4. A Igreja de Cristo é constituída na totalidade dos fiéis de todos os tempos? Sim, verdadeira. Muito bem, 4, verdadeira. Questão 5. As Assembleias de Deus são amilenistas? Falsa, muito bem. As Assembleias de Deus são pré-milenistas. Elas acreditam que Jesus realmente vai descer aqui na Terra e vai governar por 1000 anos, literalmente. Segunda parte. Assinale a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira diz, amilenismo. Amilenismo corresponde à letra C. Então, quem tem o livro, marque 1 na letra C. Amilenismo. Não há milênio. Não há milênio. Amilenismo acredita que não vai haver milênio. Tá? O 2. Pós-milenismo. Pós-milenismo 2 corresponde à letra E. Então, marque número 2 na letra E. Eles acreditam assim: Cristo vem depois do milênio. Então, para eles, vai ter 1000 anos de paz, e aí vem Jesus. Vai. Então, é diferente do que está escrito na palavra de Deus. Questão 3, número 3. Pré-milenistas. Pré-milenistas corresponde à letra D. Diz assim: Cristo vem antes do milênio. Então, Jesus vai vir e vai governar por 1000 anos. Tá? Esta é a nossa escatologia, o nosso estudo, que somos da Assembleia de Deus e verdadeiros crentes pentecostais. Questão 4. Babilônia. Babilônia corresponde à letra B, personifica o culto pagão, sincrético e ecumênico. É a mistura de religiões e crenças. Tá? E a última, questão número 5, preso por 1000 anos. Preso por 1000 anos corresponde à letra A, então coloque o 5 na letra A. Quem vai ficar preso por 1000 anos? Satanás, muito bem. Então coloque aqui o número 5 na letra A. Bom, terminamos a nossa aula, foi rápido hoje, né? Foi rápido. Última aula do Apocalipse. Quem quiser aprender mais, assista os vídeos novamente. Aí vai aprendendo mais, tá? Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém.